O direito não é alienado da vida real e, portanto, não é distante dos fatos. Para compreendê-lo e para aplicar o direito, é preciso um envolvimento do advogado, do procurador, do juiz, de quem quer que seja, com os fatos. E quando os fatos não são verdadeiros, são falsos, isso certamente repercute no direito, inclusive nas relações de direito do trabalho. E se é trabalho, pode chegar ao podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que com a ajuda do professor Lucas Rego, da Universidade da Unijorge, hoje procura investigar as relações entre fatos falsos, fake news e a hermenêutica do direito. Professor Lucas, muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui presente. Espero possa contribuir com esclarecimento aí sobre o assunto. Certamente. Fake news, professor, como é que a gente chega perto desse conceito? O Pronto. que é fake news? Bom, fake news é um conceito hoje bastante abordado por diversas áreas do conhecimento, sobretudo no campo das ciências sociais. E o significado de fake news remete à ideia de uma notícia falsa, Sim. que é disseminada com um propósito específico. Há uma controvérsia, há quem diga que fake news deve ser pensada como uma notícia falsa direcionada ao trato de fatos de natureza política. E, nesse sentido, as fake news seriam, então, uma forma de discurso que busca intencionalmente ou alterar os fatos sobre o qual se noticia ou inventar alguma coisa que não existe na base factual. Então, as fake news, em tese, a tendência hoje que se eleva é de tratar como um fenômeno da comunicação política. E, portanto, a participação da internet neste fenômeno exponencializa esse problema, não? Exatamente, porque é muito comum nas abordagens do assunto a referência ao fato de que fake news não é novidade na história, inclusive usada para fins políticos. Mas é exatamente a sua conectividade com o mundo virtual e as possibilidades que a internet oferece para uma disseminação veloz, ampliando o alcance dessas notícias falsas que hoje podemos dizer que as fake news é um fenômeno contemporâneo, no sentido de que é uma forma discursiva que está acoplada ao ambiente das redes, né, da internet, do meio virtual. E com uma penetração ilimitada, não? Em razão Com uma das penetração redes. ilimitada, as fake news, a internet, ela oferece muitas possibilidades para que as fake news possam alcançar os seus propósitos, né? Então, você tem nesse horizonte uma facilidade muito grande de manipular conteúdos. Então, considerando que a gente não está aqui pensando na interação entre presentes, em uma sociedade complexa como a nossa, as fake news, para que pudesse ter uma repercussão maior, deveria atravessar a fronteira da interação e adentrar no sistema da comunicação que trata as notícias, né, e seleciona o que é relevante para a sociedade saber. Eu me refiro à mídia, Sim. que é uma conformadora da opinião pública e tem essa função social para a sociedade. Então, a internet, ela quebra essa estrutura e possibilita que essas notícias falsas possam ser alcançadas sem a intermediação burocrática, né, do sistema midiático, e isso gera um ambiente fecundo para que as fake news sejam disseminadas em larga escala. Então, a internet, de fato, ela tem um papel muito importante na disseminação das fake news e especificamente ela caracteriza o fenômeno hoje, né? Um ambiente virtual que ela viabiliza para a disseminação das fake news é o que singulariza esse fenômeno no nosso tempo. Agora, eu acho importante destacar que no primeiro momento a internet ela foi observada pelas teorias políticas como uma nova estrutura que viria a viabilizar a democratização da democracia, mais inclusão na participação política, e foram muitas celebrações de palavras como cyber-democracia para designar aí os teóricos da democracia digital, democracia. O fato é que nos últimos tempos, em razão, sobretudo, dessa relação direta com o alcance e ampliação da capacidade de convencimento das fake news, que hoje a internet tem sido observada com desencanto, né? Sobretudo em razão das redes sociais, que tem esse aspecto ambíguo, né? Ao tempo que serve para a sociedade desenvolver suas operações econômicas, científicas, esse ambiente também tem sido nocivo para os valores da democracia pelo fato de exatamente acomodar
condições bem propícias para a reverberação das fake news, né? Eu me refiro aí aos algoritmos. Então, aí muito tem se falado hoje em sociedade algorítmica. Então, qual é a repercussão desse dispositivo, podemos dizer, tecnológico, né, na estrutura das comunicações digitais de natureza política? O algoritmo ela possibilita aquilo que tem se chamado de formação de bolhas. Porque a partir dos comandos que são inseridos no algoritmo, ele faz uma seleção prévia e consegue direcionar os receptores da comunicação, que seriam aqueles, em tese, que gostariam de receber aquela notícia. Então, a tendência é que isso vá se constituindo em comunidades de pessoas que pensam do mesmo modo. Por isso uma bolha. Por isso uma bolha, e tendem a questionar a diferença e a alteridade, né? Com isso, paradoxalmente, vai se produzindo exclusão, né? E as fake news, então, elas nesse ambiente, elas já não são vistas mais sob a preocupação do verdadeiro ou falso, mas elas estão ali para satisfazerem as pessoas que estão ali lidando com ela. Tá para confirmar os afetos, as emoções que as notícias políticas mobilizam, né? Então, as bolhas, elas ficam ali, diremos assim, hipnotizadas. Se retroalimentando. Com as fake news. Repetem aquele conteúdo. É um mecanismo de satisfação, de gozo, né, das pessoas em estar ali. Às vezes se sabe que é uma mentira, mas se aí festeja essa mentira, porque essa mentira está ali para poder confirmar algum interesse político, enfim. Então, essa é a questão da internet hoje, né? Para além da velocidade, como falei, para além da ampliação do alcance, para além da própria maleabilidade, né, da reprodução dos conteúdos digitais, e um outro elemento importante é o anonimato. Você não consegue estabelecer assim, com bastante clareza quando começou a divulgação de uma notícia, né? O sistema jurídico tem seus mecanismos, né? O sistema de justiça vai buscar lá as informações do IP, de onde foi, onde foi divulgada a notícia. Mas isso, quando é possível, né? A maioria das vezes você não consegue saber como principia-se uma cadeia de reprodução de fake news. Em alguma medida, isso se deve ao que você falou há pouco sobre a quebra da intermediação. Quando essas notícias eram intermediadas pela mídia tradicional, havia um elemento de referência. Então, a Folha de São Paulo divulgou uma notícia falsa, me lembrei agora de uma trágica, né? Uma notícia contra uma escola em São Paulo, sobre um caso de pedofilia, escola de base, destruíram a escola e tal. Aí o ponto, a intermediação entre a sociedade e as notícias pela mídia tradicional permitia esse controle, que na internet, pelo visto, se não desapareceu, pelo menos ficou muito tênue, né? Quer ver algo relevante, um autor que é considerado um dos mais importantes pensadores, né, da contemporaneidade, o sociólogo Johann Habermas, né? Um pensador da esfera pública. Então, quando a gente fala em fake news hoje, a gente imediatamente associa a esse espaço das interações em que pessoas debatem e discutem questões, temas de interesse comum. Certo. Inclusive, é assim que o judiciário hoje observa o problema das fake news, né? Isso tem orientado as decisões, a capacidade que esse fenômeno tem de afetar esse ambiente que é muito importante para uma democracia. É um lugar do esclarecimento, onde as pessoas tomam par dos fatos e até conseguem se enxergarem na própria opinião pública, né? Que essa esfera pública revela. E para formar essa esfera pública, a mídia é fundamental porque ela estabiliza o dissenso, né? Ela possibilita ali a formação de opiniões públicas concorrentes, e um detalhe importante é que, de um certo modo ou de outro, há uma base factual comum nesse ambiente que vivemos, e a mídia ela tem ou tinha esse lugar de autoridade, dizer, olha, as informações estão aqui, as opiniões são essas, mas há um referencial fático comum. Quando eu tiro a mídia desse local, eu problematizo esse ambiente. A gente antes discutia as ideias a partir dos fatos. Hoje, os fatos são questionáveis, né? Cada um tem o seu fato. Se costuma muito dizer assim, né, que as fake news, o fenômeno das fake news, né, para fecundar, como estamos observando hoje, ela encontra já diríamos assim, um terreno preparado pelo discurso da pós-verdade, que tem muito a ver com o modo como o discurso da verdade passa a ser questionado a partir das referências
filosóficas, sociológicas. Então, Michel Foucault vai dizer que a verdade é sempre aquilo que se estabelece a partir de uma estrutura de poder. A filosofia hermenêutica, aí, que a gente bem sabe do direito, né? Também vai trabalhar uma ideia de uma verdade que é fruto de uma construção consensual dentro de um jogo comunicativo, como é o caso do Gadamer. A gente vai pensar, então, o próprio Habermas vai pensar que a verdade não é mais aquilo que um sujeito individualmente enuncia como tal, mas é aquilo que se compartilha a partir de um horizonte comum, que se estabiliza ali numa intersubjetividade, em que as pessoas concordam. Então, o fato é que, infelizmente, esse contributo importante da epistemologia passou a ser podemos dizer, um argumento que os divulgadores de fake news utilizam para dizer não, é uma questão de ponto de vista, uma questão de olhar, né? E a sociedade não pode viver com isso. Né? Não pode, né? Precisa tomar decisões concretas, sensatas, informadas, esclarecidas. E a mentira, né? E o ódio que a mentira comunica, é importante também trazer isso, né? Fake news, hoje em dia, não só ela faz uma contrafação aos fatos, ao jornalismo, né? Então, ela combate o jornalismo, ela combate a mídia. Sim. Por quê? Porque a mídia, a ciência e a universidade são as instituições que têm autoridade para comunicarem os fatos que a sociedade conhece. Né? Então, os lugares de poder sobre a verdade dos fatos são historicamente estruturados no horizonte funcional dessas instituições. Então, os disseminadores vão reclamar, vão questionar a ciência, vão questionar a universidade, vão questionar o jornalismo. Então, o jornalismo é muito afetado. Severamente. Isso também deve afetar, professor Lucas, a hermenêutica do direito, mas para a gente invadir esse assunto, eu vou pedir que aguarde o intervalo. Este é o Pode Chegar, que hoje com Lucas Rego, professor da Unijorge, discute fake news e hermenêutica. A gente volta já. Fake news e aplicação do direito é o tema do Pode Chegar deste episódio com o professor Lucas Rego. Professor, a invasão, então, das fake news no ambiente da hermenêutica prejudica a aplicação do direito? Qual é o desafio que nasce daí? Pronto. Eu observo que a influência das fake news, entendo que ela pode ser vista a partir dos desafios que elas trazem à própria reprodução das operações do sistema jurídico. Me refiro especificamente na sua função fundamental, que é a prestação jurisdicional. Sim. Então, pensando na perspectiva do direito, cabe ao direito resolver os conflitos. Esses conflitos que chegam e que têm como a base uma notícia falsa, geralmente é traduzido numa linguagem jurídica como uma colisão de direitos. E sabemos disso, né? Alguns dizem que não é uma prática ilícita nem criminosa, né? Porque, antes de mais nada, é um exercício de um direito constitucional, que é a liberdade de expressão. E outros dirão, muitas vezes, que esse direito foi usado de uma forma abusiva, prejudicando e afetando a dignidade, né? Como é o caso das minorias socialmente vulnerabilizadas, que são muito atacadas pelos discursos de ódio impulsionados por fake news. Então, nesse sentido, eu acho que a influência do direito, das fake news na aplicação do direito, ela ocorre na medida em que há uma percepção, sobretudo das organizações do sistema jurídico, que é importante se abrir cognitivamente para aprender e ouvir o que as teorias das fake news, sejam elas políticas, sejam elas da própria esfera pública, têm a falar sobre o assunto. Né? E isso está refletido nas decisões, né, judiciais em tempos recentes. Né? A gente vê aí o STF tem um julgado paradigmático, onde todos os ministros trataram do tema da democracia. O que revela que há uma necessidade, nesse momento, de ampliar o repertório teórico e também operacional, do ponto de vista dogmático. Então, é preciso pensar novas formas metodológicas que permitam ao direito, né, resolver problemas dessa complexidade. Né? Eu penso assim, né? Essa ideia da pós-verdade no contexto digital, como é que ela se estabelece? Primeiro, o que é pós-verdade e como isso importa para o jogo jurisdicional, para a aplicação do direito? Bom, a pós-verdade traz aí uma perspectiva de que os fatos eles estão na ordem de uma interpretação. Por isso falávamos há pouco para um entendimento da força, né, desse conceito
na sociedade mundial, especificamente agora pensando na perspectiva do direito, está exatamente numa certa relativização epistêmica, né, da verdade, impulsionada aí pelas contribuições, como já falei, do campo, sobretudo filosófico, da filosofia da linguagem. Né? Pelo menos eu penso mais sobre esse ponto de vista. Então, se o direito é um fenômeno referido aos fatos, né? E se o conhecimento dos fatos é determinante para que o direito produza seus efeitos jurídicos, então, se esses fatos estão na órbita de uma controvérsia, né, impulsionada por uma fake news, e preciso destacar, né, uma fake news não vai ter sucesso se ela não dialogar minimamente com a base factual. Né? Então, por isso que hoje a gente diz que as fake news, elas trabalham numa contranarrativa sobre os fatos. Elas reivindicam, de algum modo, uma autenticidade. Estou falando de algo que a sociedade conhece. Sim. Tudo bem, inventa-se fatos, né? Inventa-se histórias, mas geralmente as fake news, elas distorcem a história. Né? Então, pensando isso no direito, isso é bastante problemático. Né? Eu vou lembrar do professor Eros Grau em um livro Interpretação e Aplicação do Direito, Hermenêutica, onde ele enfatizava muito, logo na abertura do livro, a importância da interpretação dos fatos. Né? Nós, do direito, na nossa formação, a gente pensa sempre na interpretação das normas. Mas a interpretação dos fatos, ela é bastante expressiva e relevante, né? Porque delimita o campo de incidência do direito. Né? E sobretudo, algumas esferas, né? Esse livro é fabuloso, sobretudo porque a interpretação não dá conta, nem no direito, nem nos fatos, de distorcer. Quer dizer, por interpretação, um copo não se torna um trem. Não é? Isso, Embora exatamente. o copo possa ter diversas acepções, mas ele não se torna outro objeto. É um limite efetivo que o fake news desconsidera. E interessante, porque se o instrumental da nova hermenêutica, né, assim considerado, esse instrumental possibilita aos intérpretes o que muitos vão falar de reconstrução do sentido da... O Luiz Alberto Vará dizia a reconstrução das palavras da lei, né? A hermenêutica, eu brinco na sala de aula, ela muitas vezes é vista como uma caixa de Pandora, uma caixa de ferramentas, uma alquimia, onde eu posso contorcer o texto legal. De fato, isso obviamente uma perspectiva crítica, mas é relevante, sim, o contributo dessas teorias da interpretação, mas em relação aos fatos... essa possibilidade ela é mais limitada. Sim. E do outro lado, as fake news vêm impactar exatamente essa estrutura que para o direito é mais limitada. É mais difícil para um intérprete trabalhar na interpretação, reconstruindo a interpretação dos fatos. Né? E o senhor já adiantou uma parte da resposta, mas porque alguns sustentam não ser ilegal. Fake news é um ilícito que pode ter consequências civis e administrativas e penais, não? Exatamente. Civil, bem sabemos, as indenizações morais das pessoas que são vítimas das fake news, inclusive na esfera política, é bastante comum que candidatos atacados, agredidos, postulem na justiça uma indenização. Né? Do ponto de vista criminal, se sabe que uma fake news ela pode gerar, assim, né? Pensando fake news não necessariamente na esfera política, mas talvez assim na esfera política também não há problema, mas se pode também falar de calúnia, injúria, né? Na esfera administrativa, entendo que há ainda um percurso a trilhar no sentido de ampliar as formas de responsabilização, né? Ainda se discute como enquadrar fake news aí como improbidade, enfim. Acho que a gente pode avançar um pouquinho mais, mas sim, existe uma esfera sancionatória, por exemplo, no campo da justiça eleitoral, né? Que não necessariamente pode ser judicializada, né? Existem punições que podem ser aplicadas na esfera administrativa, né? Sim. E isso leva a uma outra questão de dificuldade, professor, que é a localização do agente, né? No início da nossa conversa, você disse, é difícil achar a origem. Como é que a gente responsabiliza os agentes dessas mensagens que contêm conteúdo falso? Pronto, esse é o campo de uma sociologia jurídica atenta às questões contemporâneas, é como a gente vai imaginar o que as fake news estão trazendo de desafios para a interpretação e a aplicação do direito no contexto do nosso constitucionalismo, que é democrático. Né? Sim. Então, hoje tem uma teoria do chamado constitucionalismo digital, que guarda-chuva, que abriga aí diversas distinções teóricas, mas que, em suma, está preocupada, né? Essa teoria do constitucionalismo digital está preocupada em problematizar e pensar
quais respostas o nosso constitucionalismo democrático hoje pode oferecer aos desafios que emergem do ambiente digital, sobretudo as fake news. Então, são muitos desafios, né? A gente tem, o senhor se refere agora à questão do local onde a gente se está. É algo bastante sensível, né? O indivíduo ele pode, de outro país, divulgar uma notícia falsa numa rede social que é mundializada. Sim. E o judiciário não tem como coibir o dano que essa notícia pode causar, né? Imagine se isso é por uma autoridade política de prestígio, né? Então o judiciário fica de mãos atadas, mas existem outros desafios também que talvez sejam ainda mais expressivos, né? Quando a gente observa que as companhias tecnológicas que sustentam essas esferas da comunicação virtual, as redes sociais, as novas mídias, né? Chamadas de Big Techs, quando a gente entende que há uma resistência ao cumprimento dessas decisões. Sim, e a resistência também no autocontrole, né? No autocontrole. Na mediação do conteúdo. Que isso nos leva a um outro campo de reflexões, que é aquele que abriga assim, os debates e as discussões sobre que modelo de regulação nós podemos aplicar ao ambiente da comunicação pública virtual, né? E essa é a questão central, inclusive do argumento dos fake newsistas, né? Que isto é censura. Como é que a gente chega no ponto de equilíbrio para uma pergunta que muito fazem, né, os defensores da fake news? Quem diz que é a verdade, né? O ministro Alexandre de Moraes vai dizer o que é verdade? Pronto, então, vejamos como é que a gente chega no ponto de equilíbrio nesse tema? Pronto, então assim, primeiro que eu acho sempre importante ratificar, né? Nós que questionamos e criticamos, entendemos que as fake news precisam ser punidas, e o judiciário precisa ser firme, a política precisa dar uma resposta consistente. Isso não quer dizer que ignoremos ou relativizemos o valor e a importância que tem a liberdade de expressão. É um direito fundamental, é uma pedra angular do liberalismo político, que é muito influente nas culturas políticas de estados democráticos do mundo. No Brasil, está ali alicerçado logo nos nossos direitos fundamentais, está ali a liberdade de expressão, é vital para uma democracia. Sim. Ocorre que não se pode admitir que esse direito seja exercido de uma forma absoluta, e a partir dele se promova ataque a outros direitos, né? Uma democracia, numa sociedade como a nossa, estabelece regras para o exercício de qualquer direito, e a liberdade de expressão está nessa órbita, né? Então, acho até uma forma simplória de pensar o liberalismo político como um abrigo para esse discurso, né? Acho que a gente precisa avançar. E, como falei, isso está na ordem do dia, né? O judiciário tem tratado a liberdade de expressão a partir desse paradigma que é um direito que está ali inserido num contexto de um documento, né, desse valor, dessa importância, que é a Constituição, ao lado de outros, e precisa ter um equilíbrio, né? E a normatização em curso, a sua avaliação é positiva sobre ela? O PL das fake news é uma saída? Eu acho que precisamos ainda avançar na constituição de materiais jurídicos para dar, principalmente ao sistema do direito, melhores condições de combater os problemas. A gente tem um marco civil da internet, que já vai trabalhar na responsabilização dos provedores, a ideia de uma neutralidade da rede, e o marco civil da internet tem ali seus princípios. Logo no início da lei, a liberdade de expressão está ali situada, estruturada. Nós temos a LGPD, que está ali também, foi constituída para combater, proteger, sobretudo, a privacidade, né? Hoje em dia se fala em capitalismo de vigilância, para dizer como há uma forma sorrateira de extração dos nossos dados privados para fins comerciais e também políticos. O conceito de Big Data entra aí nessa órbita. Claro. E a gente tem um PL. E o PL é interessante porque ali se discutem os modelos de regulação, né? Então, a ideia de um modelo de Estado que fica ali quase no campo de um laissez-faire, laissez-passer, de um modelo de regulação mais finalístico. E, em termos de opinião, acho que o sistema do direito, sobretudo, tem um déficit natural do conhecimento técnico, né, para entender e lidar com os fenômenos do mundo virtual. Acho a ideia interessante, essa articulação, mas é preciso pensar hoje o contexto, se isso é viável, né? Diante do alinhamento que temos visto das Big Techs com esse discurso
que proclama a liberdade restrita da comunicação. Não sei se vai dar certo, né? Excelente. Professor, muito obrigado por sua disponibilidade, foi muito rico ouvi-lo. Este foi o Pode Chegar, podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.